tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado Rei, o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado Rei, o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado Rei, o mais belo entre milhares e milhares. Olá, sejam bem-vindos na salida. Vocês podem entrar, sentar, podem até pular no sofá. E aí, como é que foi o vosso final de semana? O que é que vocês fizeram nesse final de semana? Final do mês, vencimento a chegar, acho que teve muitas alegrias. O meu foi assim, cheio de altos e baixos, mas isso é por causa de algumas variações hormonais. Mas eu estou a conseguir me controlar cada vez mais, quer dizer, eu acho. Ok, vamos jogar o tema. O tema de hoje é verdades que precisam ser ditas. Estamos no episódio número 15. Uau! Obrigado a todo mundo que já comentou bastante, que partilhou, que fez isso acontecer, a todos os convidados que já participaram do nosso programa. Obrigado mesmo. Vamos ao tema de hoje, verdades que precisam ser ditas. Vamos trabalhar hoje na história de Filipe. Estamos em Atos, capítulo 8. A história de Filipe com o eunuco da rainha dos etíopes. Essa história é muito bonita e muito interessante. Eu gosto dela porque tem muitos detalhes que me chamam a atenção. Eu entendo que no passar dos anos parece que nós mascaramos o evangelho genuíno, parece que nós criamos camadas e mais camadas, até que criamos uma muralha entre o evangelho genuíno, simples que Cristo trouxe, uma muralha que separa esse evangelho do pecador. E o pecador agora, para se achegar a Cristo, ele precisa tirar uma cortina, tirar outra cortina, e muitos deles até desistem no caminho e voltam para o mundo porque nós estamos a dificultar algo simples. O evangelho precisa ser apresentado tal como ele é, precisa ser apresentado, explicado, partilhado à alma perdida com a simplicidade que ele possui. Jesus se fez homem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. É por amor, é nessa simplicidade, e nós complicamos tudo. Existem verdades que precisam ser ditas com simplicidade. Voltando para Filipe.
Filipe, homem ungido, cheio do Espírito Santo, discípulo de Cristo, aparece um anjo do Senhor a Filipe e diz: Filipe, eu quero que você vá para o sul e saia e passe pelo caminho que sai de Jerusalém a Gaza. Filipe, sem questionar, vai para lá. Filipe, quando chega, o anjo diz: Filipe, vai até aquela carruagem. Filipe se aproxima da carruagem. Na carruagem tinha o eunuco que saía de Jerusalém de volta à sua terra. Ele foi para Jerusalém adorar o nome de Deus Altíssimo. Ele se encontrava na carruagem a ler o texto do profeta Isaías. Filipe chega até ao eunuco e não vem: não, o Senhor me disse, assim diz o Senhor, eu sou profeta do Altíssimo, sou discípulo de... Não. Filipe chega e pergunta: você percebe o que lê? Desculpa, você entende o que lê? O eunuco responde: como eu posso entender se ninguém me explicar? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Ele sai de Jerusalém, ele sai do momento da adoração, ele está a ler, tem as escrituras de Isaías na mão e ele está a falar que ele não está a entender. Quantas vezes saímos e entramos nos nossos cultos e não entendemos? Quantas vezes somos adoradores a tempo inteiro, mas não entendemos o que temos lido, o que nos tem sido apresentado? Mas será que, na verdade, não entendemos porque não há quem nos explique? Porque não tem quem nos apresente o evangelho genuíno como ele é? Porque não tem quem diga verdades que precisam ser partilhadas? O eunuco responde: como poderei entender se ninguém me explicar? Olha a ousadia do eunuco. Ele convida a Filipe para subir com ele na carruagem. O Filipe sobe e começam a conversar a respeito das escrituras. Filipe lhe explica sobre o que o profeta Isaías estava a falar, faz a ponte com Cristo, apresenta Cristo ao eunuco e chegam num local onde tem água. O eunuco diz: ok, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. O eunuco responde: eu verdadeiramente creio, eu realmente creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Filipe batiza o eunuco, depois o eunuco não vê mais Filipe e Filipe continua o seu percurso onde fala de Jesus Cristo, da cidade em que ele iria. Por que essa história, Salita? Porque a primeira verdade que precisa ser dita é que para que nós abracemos a salvação, basta crer de todo o coração. A salvação é de graça, é pela fé em Cristo Jesus. Basta crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Basta crer que Jesus Cristo, com o sacrifício na cruz, Ele foi capaz de nos resgatar do pecado para nos trazer para a luz, para Cristo, para Deus, para o amor. Que não mais somos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Deus. Mas esse crer, essa fé vem pelo ouvir. Esse ouvir é que, entre aspas, não é tão simples assim. Nem ouvir dizer, nem ouvir ponto final, nem ouvir... Porque ele estava a sair de Jerusalém. Ele tinha as escrituras na mão. Então, por que é que só naquele momento é que ele fala que creu de todo o coração? É um ouvir que você entende, é um ouvir que você percebe realmente a essência da salvação, que entende que eu sou pecador, eu sou pobre, eu me encontro separado da graça, separado de Deus, separado do amor de Cristo pelo pecado, mas Cristo se aproximou a mim. Cristo, pelo seu sangue, pelo sacrifício de morte na cruz, Ele me resgatou, me trouxe de volta, quebrou a separação que existia entre eu e o Pai. É perceber que o amor de Cristo é suficiente para me tornar livre do pecado, para me tornar nova criatura. Quando eu percebo isso através do ouvir, a minha fé se estrutura, cresce, e essa fé que me faz abraçar a salvação. Entendemos quando ouvimos essa verdade que precisa ser dita, quando ouvimos que se aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos livres do pecado, nossos pecados são perdoados e agora somos escravos de Deus. É preciso ser dito que ser escravo de Deus, pertencer a Deus, isso não retira a minha liberdade, pelo contrário, isso restitui a minha liberdade. Se
depois o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Eu, quando conheço a verdade, essa verdade me liberta dos meus achismos, me liberta do engano, me liberta do meu eu, me liberta do mundo, me liberta da condenação eterna, e eu sou livre para escolher servir Cristo. Sou livre para escolher não mais pecar. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Não deixa que o mundo coloque na tua cabeça que agora que aceitou Jesus Cristo você é escravo, você agora está a perder o melhor da vida. Não, pelo contrário, você agora é livre, realmente livre para escolher servir. Eu me coloco como serva, porque não aceitei Jesus apenas como Salvador, mas também como meu dono, como meu Senhor. Me coloco como serva e Ele me aceita como filha. Eu agora não sou simplesmente um eunuco que tem liberdade para ir até Jerusalém adorar, ou liberdade para cumprir formalidade de ler o profeta Isaías. Não, eu sou de quem me amou, de quem me comprou, de quem me resgatou. Eu vou voltar para a Etiópia, mas agora como filho do Deus vivo, como alguém que carrega o sangue de Jesus, como alguém que nasceu de novo. Agora eu sou filha, pertenço à família de Deus, pertenço à família real. É uma verdade que precisa ser dita. Você é livre em Cristo Jesus, você pertence à família de Jesus. Jesus é o nosso dono, o nosso Salvador. É verdade e precisa ser dito. O cristianismo não rouba a minha liberdade, pelo contrário, me torna livre. É uma verdade que precisa ser dita. É preciso ser dito que, mesmo sendo salvo, entenda que o sacrifício de Jesus Cristo é completo, não faltou nada, é completo. Eu não posso ignorar nem de brincadeira o poder do pecado e das tentações. Eu preciso fugir do pecado, preciso resistir ao diabo, preciso ter prudência com relação às tentações. Preciso fugir de toda a aparência do mal. Por que isso, Salita? Porque é relevante. Eu que estou em pé, ter cuidado para que eu não caia. É relevante continuar a ouvir um evangelho genuíno que confronta o meu eu, porque eu estou num processo de transformação, processo de santificação. Eu preciso abraçar a santificação. Preciso do evangelho puro que me chama à mudança, que me chama à mudança de direção, que me chama à santidade, que transforma o meu caráter. Eu preciso me submeter a esse evangelho, porque se eu criar uma bolha e dizer que Jesus me salvou e agora sou super protegida e nada me afeta, o meu espírito e alma começam a perder força. A minha carne começa a ganhar asas, começa a ter poder de decisão nas minhas escolhas. Eu me desvio do evangelho puro. É verdade e precisa ser dito. Existe um outro evangelho que corrompe aquilo que foi semeado em mim. Um outro evangelho que diz que eu não preciso buscar a santidade. Um outro evangelho que diz que eu posso corromper o agir de Deus. Se eu dar uma oferta agora, Deus vai agir com maior precisão, com maior rapidez em minha vida. Um outro evangelho que diz que Jesus Cristo não basta, que é preciso um montão de rituais, amuletos. Existe um outro evangelho que diz que isto não é bem a palavra de Deus, que está ultrapassado. Um outro evangelho que diz que o meu corpo, minhas escolhas, que diz que eu posso me deitar com mulher, com homem e com o que eu quiser, eu posso me considerar um animal, uma planta, uma pedra. Um outro evangelho que diz que Deus é amor e não é justiça. Existe um outro evangelho que eu preciso me distanciar dele. Um outro evangelho que diz que a palavra está ultrapassada. Não é bem assim. Isso era para antigamente. Outro evangelho que diz que Jesus Cristo foi e não vai mais voltar e ponto final, estamos cada um por si, Deus por todos. Um outro evangelho que diz que eu posso me relacionar com homens, com mulheres, posso decidir que agora sou gato, que agora sou uma árvore, que Deus não está preocupado com a minha sexualidade. Existe um outro evangelho que diz que não tenho necessidade de perdoar. Um outro evangelho que diz que eu posso e devo me apegar a amuletos, a ir buscar água de Israel, da China e fazer um montão de rituais, que eu posso fazer leitura das mãos, que eu posso
pedir orientação nos astros, é um outro evangelho, e sobre esse outro evangelho, nas escrituras Paulo diz que se alguém vos apresentar outro evangelho, ainda que for um anjo, que for um discípulo, que for um profeta, se alguém vos apresentar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja considerado anátema. Ele vai dizer, outra vez repito, seja anátema. Temos que fugir do outro evangelho. Mas como se não conhecemos o verdadeiro? Eu sei o que não é laranja, porque eu conheço uma laranja. Você consegue identificar o que é um outro evangelho? Você conhece o verdadeiro evangelho? Conhece? Porque facilmente nós vamos nos desviar, vamos abraçar um outro evangelho. Porque vamos pensar que é o verdadeiro. Percebe? Então, existe a necessidade de eu buscar, de eu abraçar o verdadeiro. Para quando surgir o falso, eu falo, não, para longe de mim, Satanás. Isso não tem nada a ver com as escrituras. Porque o mundo agora está num desequilíbrio total, numa confusão, porque eles misturando tudo no mesmo prato. E para eles tudo é evangelho. A pedofilia no seio cristão, para eles está tudo misturado com o evangelho. A corrupção no seio cristão, tudo faz parte do evangelho. Tudo e mais um pouco. E é isso é apresentado ao mundo. E o mundo, qual é o verdadeiro e qual é o falso? Eu estava a falar de Cristo a uma jovem muito simpática, que trabalha comigo assim, fazer recolhas e ajudar os necessitados. Nós passamos, nesse período, perto da igreja em que eu frequento, aí na Assembleia de Deus do Benfica, perto do Colombo, 3 minutos do Colombo. Aparece, eu vou gostar de receber, apareça, por favor, apareça mesmo. Pode mandar mensagem, Salita, eu quero cultuar, envia-me o endereço, eu envio o endereço para você. E ela perguntou sobre os cultos, qual o horário dos cultos, como é que é a nossa dinâmica, se eu não me sentia meio perdida e se não havia um choque de culturas. Eu disse, não, lá tem tudo um pouco, imagina, é uma riqueza cultural que lá existe. Expliquei como é que acontecem os cultos, como é que é a juventude lá. E ela me fez uma pergunta muito interessante. Como é que eu sei que alguém está capacitado para me ensinar, para me falar de Cristo? Como é que vocês selecionam as pessoas que vão ensinar lá? Isso me chamou muita atenção. Eu expliquei para ela que a pessoa tem que ter chamado, formação, tem anos de preparo para isso, e as pessoas estão mesmo capacitadas, também têm intimidade com Deus, buscam Deus em oração, preparam-se para poder falar, eles têm conhecimento do que estão a falar. E outro detalhe que eu disse para ela também é que, além disso tudo, você precisa buscar, perceber as escrituras, estudar por você mesmo, para tudo que te foi ensinado você conseguir. Mas isso está na Bíblia, tá? Não está? Esse detalhe. Mas o que mais me chamou a atenção na pergunta que ela colocou é: será que nós temos tido esse cuidado? Porque a fé não é a única coisa que vem pelo ouvir. As convicções que nós carregamos também vêm pelo ouvir. As escolhas que nós fizemos também vêm... Nós temos a mania de que não somos influenciáveis. Temos a mania de que estou a fazer isso por conta própria, porque eu escolhi pensar assim. Eu decidi, não, na verdade você foi muito influenciado. Foste influenciado por tudo que andaste a consumir durante anos, semanas, pelas opiniões dos outros, pelas cores que vistes. O que é que nós temos ouvido? Qual meio... Nós somos uma esponja. Como é que nós temos absorvido o que está à nossa volta? Outro detalhe que me chamou a atenção na pergunta dela: você está capacitado para explicar alguma coisa, tendo em conta o tempo da tua conversão? O que é que você já consegue explicar? Não vamos falar de um tudo ou de todo. Vamos falar só dessas 4 verdades que eu apresentei. O que é que você já consegue explicar? O que é que você nesse momento precisa entender e o que é que você já deve ou deveria estar capacitado para explicar? Atenção que o anjo não fala a Filipe, olha, vou te ensinar isso, aquilo, você vai lá no Eurunco e fala... Não. O anjo envia, delega a Filipe, porque ele tem certeza que Filipe, pelo tempo de conversão dele, ele já está capacitado para explicar isso. Das verdades que eu disse aqui, quais delas você consegue explicar? Qual delas você precisa entender ainda? É um confronto? Estou na intenção de te humilhar? Não. Estou na intenção de te despertar. Para você procurar entender o que você precisa entender e ter ousadia para explicar o que já consegues partilhar com outras pessoas.
existem verdades que precisam ser ditas. Existe muita gente que foi até Jerusalém para adorar, foi até as nossas igrejas para adorar, tem consigo a Bíblia Sagrada, ele gosta de meditar, mas ele não está a perceber porque não tem quem lhe explique. Esse alguém é teu colega, é teu vizinho, esse alguém é um amigo, esse alguém é um familiar. Então partilhe sobre o Evangelho, assim como Filipe. Existem verdades que precisam ser ditas com simplicidade. A fé vem pelo ouvir, mas como ouvirão se não existir quem explique, quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Capacitação precisamos buscar, conhecimentos precisamos buscar. Por quê? Porque algum dia você vai precisar explicar para quem não percebe o que é o Evangelho da Salvação, o que é o amor de Cristo. Um beijão tamanho do mundo. A partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, lá do São Cristóvão, Estúdio Rubates, o melhor lugar do mundo para se estar, às segundas-feiras, 8 da noite. É na salita.